Aleluia. Então queremos convidar os irmãos de pé para nós iniciarmos o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo e te pedir uma bênção toda especial para este culto, o segundo culto realizado aqui nesta rua. Pai amado, venha estar conosco, nos ajudar em tudo, fale aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Então, querido, nós vamos louvar a Deus com alguns dos hinos de nosso inário cristão, e você é um convidado todo especial para estar louvando a Deus conosco. E nós vamos estar louvando a Deus com o hino de número 440 da nossa harpa cristã. Hino de número 440. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo para todo sempre. A Ele honra, glória e louvor. Viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, fazer já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te dará. Doutor, para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz. Queres conhecer a paz que dá Jesus. Queres que te guie com a verdadeira luz. Fazer já o seu querer, o seu poder. Deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons lhes dará. E gozo Cristo sim te dará. Jesus Cristo. Louvemos a Deus ainda, querido, com 505 da nossa harpa cristã. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amor, qual
palavras, aleluia, dele tem alento para a nossa vida. Somente as palavras de Jesus é quem pode trazer a paz, a alegria para nós. Ainda vamos louvar a Deus, querido, com o hino de número 344. Aleluia, glória a Deus. Entre o lírio no meio dos vales está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento de males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, grato por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde está o meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me o teu grande amor desfrutar. Não mais me acorda teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tem o brilho da face adorada quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Amém, querido? Nós vamos continuar adorando, pois nos cultos, nos núcleos de pregação, nós fazemos um momento de louvor e adoração a Deus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida, acredite. Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim,
ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha num curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia, louve a Ele. Aleluia, pode estar na guerra da paz. Adore ao nome dEle, porque Ele é grande e faz coisas grandes na nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia, eu creio que você tem motivo para adorar a Ele. Aleluia. Simples fato de você estar vivo é o motivo. Aleluia. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Vamos continuar adorando ao nome dEle, que é grande, que é fiel e que é poderoso. Outro Bluetooth. Outro. Aleluia, glória. Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado, agradecido ao nome Aleluia, Jesus. Aleluia.
Glória. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando e louvando ao nome do nosso Deus na chuva. Aleluia, os irmãos sabem que, aleluia, eu não paro. Quando está chovendo, a gente vai continuar adorando ao nome dele, que é grande, que é fiel e que é poderoso. Escuta esta canção. Meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Bota a maçã. Eu vejo em mim tanta fragilidade, feito. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A vassoura por baixo, mano. Aleluia. Glória a Deus. A caixa fica tirada aqui, mas você bota a lateral aqui agora, aí você bota a mão e bota um tijolo em cima, teve em cima aí, pronto. Entendesse? Não pode fazer cair, só pra cair. Foi caiu aí, a tomada caiu no chão aí. Ligou o caixa. Não, aqui, ligou o caixa aqui. Bota a tomada no caixa. A tomada aqui do caixa. Bota debaixo da mão aí, pronto, isso aí. Bota aí debaixo da mão. Então, bota o celular na chuva aí, bota o negócio do celular aí e bota embora. O outro. Bota o. Bota aí, mano, que é o coisa da garrafa aí, ó. No celular. Cadê? Aleluia. 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 Ligou o carro. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Olha, esse negócio esse maiorzinho, vamos estar aqui lá dentro. Aleluia. Pronto, vamos continuar adorando ao nosso Deus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando, querido, nesta noite. Aleluia. Como eu disse, a chuva ela não pode ser um problema porque ela é de Deus, nós somos de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade do grande, do eterno, do todo-poderoso. Vamos louvar a Deus.
Aleluia. Ô, rapaz. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meditando no canto sozinho, em todas as vitórias que Deus já me deu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu, eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos que é de fazer dó. E Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo, mas eu te amo, eu te amo. Aleluia. Vamos continuar, querido, adorando a Deus com mais algumas canções. Aleluia. Daqui a pouquinho estaremos ouvindo as nossas irmãs, os nossos irmãos, nesta noite, adorar ao nome do nosso Deus também.
Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pelo teu carinho. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Ele é o maior amor da minha vida e eu vim declarar isto nesta noite. Jesus. Hoje eu estou nesta rua para dizer que o Senhor é o maior amor da minha vida. Diante de tudo, o Senhor vai continuar sendo o maior amor da minha vida. Eu te amo, Jesus. Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção, minha porta aberta, minha salvação. Tu és o grande amor da minha vida. E sem você, Jesus, minha vida não é vida, não. Sem Jesus não sou ninguém, nada posso, não. Sem Jesus vivo perdido, vivo sem razão. E sem Ele o meu barco nunca chega ao cais. Nem se eu pudesse, eu queria te deixar. E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar. Se eu não pertenço a ti, também não quero pertencer a mais ninguém. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro risco, devia me perder. Não, eu não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus. Ah, Jesus, diante das lutas, dos problemas, aleluia, das dificuldades, eu não posso me esquecer que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar, e por isso eu te amo. Oh, tu és para mim o tesouro que eu tenho de maior valor, a comida e a bebida de melhor sabor, o verdadeiro pão que me alimenta, a água que mata minha sede nesse deserto. És a mão que sustenta o meu fraco ser, que me guia e me levanta se eu cair. Nunca tive um amor assim. Nem se eu pudesse, eu queria te deixar. E se eu quisesse, não podia mais de ti. Se não pertenço a ti, também não quero pertencer. Oh, aleluia. Pode me guardar e me levar para pertinho de você. Oh, corro risco de perder. Não, eu não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro risco, devia me perder. Não, eu não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus. És o meu amor, o meu Salvador. Te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo, meu Jesus. Vamos louvar a Deus mais com essa canção. E aí a gente encerra o momento de louvor. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todo
de Jesus Cristo. Faça também. Queremos convidar o nosso irmão Serafim para fazer a leitura do trabalho nesta noite. Aqui na casa de irmão Malaquias é muito difícil não chover. Todas as vezes chove, mas a gente não para de fazer a obra de Deus, porque fomos chamados para fazer. Chuva nunca foi problema para eu não fazer a obra de Deus. Como eu disse no primeiro culto, Deus, ele tem um propósito muito grande nesta rua. Ele, quando trouxe o irmão Malaquias para cá, ele trouxe nesse propósito. Deus vai salvar almas nesta rua. Deus vai libertar aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão presos. E nós vamos, aleluia, estar adorando e louvando a Deus, aleluia. Creio que todos os sábados, ou sábado sim, sábado não, mas nós estaremos louvando e adorando a Deus. Nosso irmão Serafim faz a leitura. Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. E os ouvintes dessa comunidade com a boa noite de salvação. Amém? Então estamos aqui fazendo a obra do Senhor, né? Dizendo que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então vamos estar lendo a santa e preciosa palavra do Senhor, né? Vemos que o tempo está chuvoso, mas isso não impede, né, de fazer a obra, né? Eu sei que o trabalho do Senhor não é fácil, né? Passamos por momentos de tribulações, de vendaval, tempestade, né? E o Senhor, em meio a tudo isso, né? Ele está no controle de tudo, Ele está cuidando de nós. Mas vamos estar lendo a santa palavra do Senhor. Os irmãos que têm o seu exemplar, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você que está na sua casa também, você pode fazer o uso desse exemplar, da Santa Palavra do Senhor. Você pode abrir nos evangelhos, no primeiro Evangelho de Jesus, os Evangelhos sinópticos, o Evangelho São Mateus. Boa noite, amigo. São Mateus, capítulo 8. Né? Vimos que aqui nos deparamos com 5 milagres que Jesus operou através do seu poder e da sua autoridade sobre a terra. Glória a Deus. Mas aqui no livro de Mateus capítulo 8 e o versículo 23, onde o tema vai dizer que Jesus apazigua a tempestade. Eu vou ler do versículo 23 até o versículo 27, apenas 6 versículos, não é? Que diz assim: e entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, né? Que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temei, homem de pequena fé? Então, se levantando, né, repreendeu os ventos e o mar, e seguiam uma grande bonança. E aquele homem se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Passar o microfone para o nosso pastor e ele vai estar orando. Amém? Então, irmãos, essas orações nós vamos estar apresentando todos os irmãos que estão enfermos, não são poucos, mas a gente vai estar apresentando. Vamos apresentar a escunhada da nossa irmã. Que faleceu ontem. Pronto, todos os irmãos que estão enfermos e lutados, estaremos apresentando. Senhor meu Deus, meu Pai, que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia para conosco. Deus, eu venho te apresentar os teus servos aqui presentes. Deus, eu venho te apresentar, ó Deus, esta rua, e já, ó Deus, repreendo, ó Deus, daqui
tudo, ó Deus, que não te agrada. O espírito do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, da prostituição. Ó Deus amado, eu abençoo, ó Deus, esta rua. Aqueles que estão enfermos, aleluia, que sejam curados nesta noite. Aqueles que estão com problemas, que sejam resolvidos. Ó Jeová Rafa, abençoa, ó Deus, a cada morador, a cada pessoa que escuta este som. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós estaremos ouvindo a nossa irmã Eloar também louvar já o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia, glórias ao nome de Jesus para todo sempre. Boa noite. Sou da igreja Corpaceu. Amém. Aleluia. Eu sinto teu vento soprar. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em tua altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Querido, nós vamos ouvir a nossa irmã Eliane. Ela também está com a oportunidade de adorar a Deus nesta noite. Aleluia. Deus, Ele está aqui, queridos. Ele fala com você através dos louvores. Como eu disse, o tempo está chuvoso, mas isso não impede de nós adorarmos ao Rei da Glória. A nossa irmã Eliane. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fico muito feliz de fazer esse culto. Que Deus abençoe meu pastor. Solta, bonito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Hoje me falar teu nome para mim. Onde você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços, foi vencido pelo vale dessa vida. Foi arremessado contra o caos, açoitado pelo vendaval. Choro cheio de grito na alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha aí de pé e diz que lhe faça socorrer. Olha a cinza, eu vou me levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam o caminho e que estás sozinho e entregue a solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, grande Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Hoje vim falou minha vida em meu rosto. Pouco a pouco ele desaparecer. Diz que tudo está perdido, mas vivendo na vida desta vida. Foi arremessado contra o caos, açoitado pelo vendaval. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te
abençoe a oportunidade. Aleluia, Ele estar aqui nesta noite vai abençoar você. Amém? Querido, vamos ouvir também a nossa irmã Vânia. Ela vai, Vânia é de Vânia, ela vai estar também louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia! Colocou já? Aleluia, Deus querido, Ele tem coisas muito grandes a fazer Glória a Deus! na vida das pessoas. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende. O nosso irmão Malaquias, ele veio morar aqui, e desde que ele veio para aqui, eu disse a ele, Deus, ele tem um projeto grande naquela rua, e aonde o Senhor vai, o culto vai. Então Deus, ele vai operar um grande milagre na vida, aleluia, de algumas pessoas que nos escutam. Talvez você esteja aí dentro de casa, mas a palavra de Deus, ela está te alcançando. E eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer coisas muito grandes na sua vida, porque ele é fiel. Eu não sei o que é que você está passando, mas tenha certeza, Deus, ele vai fazer uma coisa nova acontecer na sua vida. Nossa irmã Vânia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. O celular. Tá. Já bati tantas portas. Já bati em tantas portas, com minha alma angustiada, que ninguém abriu pra mim. Pai, de madrugada eu não dormia, perturbações me invadiam. Cheguei a pensar, chegou ao fim. Pai, oh, quanta dor é minha alma,
por favor, me dá calma. Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito. Vem me socorrer, estou aflito. Minha esperança está em ti. Cansado estava de sofrer. Viver sem ti é não viver. De madrugada eu não dormia, perturbações me invadiam. Cheguei a pensar, chegou ao fim. Pai, oh, quanta dor a minha alma. Oh, por favor, me dá calma. Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito. Vem me socorrer, estou aflito. Minha esperança está em ti. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. A nossa esperança, ela está sempre no Rei dos Reis. Amém? Irmãos, o nosso irmão Malaquias também está com a oportunidade de trazer algo de Deus para nossas vidas. Aleluia, nesta noite. Aleluia. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito alegre, irmão, estar aqui na presença do Senhor, né? Escutando essa palavra. Olha como Deus é bom. É bom muito mesmo, de verdade. Aí eu estava ali, irmão, aí eu estava sentindo muito aquela agonia no pé da barriga, mas o irmão fez a oração aqui, mas Deus livrou a minha vida, né? Aí eu estou alegre que o irmão chegou aqui, Deus lhe abençoe ele. Eu peço aos irmãos, não esqueça de orar, né? Vou lavar o hino aqui. Quando eu me lembro naquele momento, a cruz tão pesada me tão carregou. Na chicotada sofri pela gente, em cima da morte punhada tramou. Amor eterna do coração, de esquecer o momento na cruz, eu vim para adorar para sempre Jesus. Ele por mim morreu de paixão, pensando nele corri no pão, inteiro me machucou sozinho, inteiro me machucou sozinho. Oh Senhor meu Deus, eu agradeço,
eu não mereço paixão. Glória a Deus, aleluia. Estou muito alegre, irmão, que eu não vou louvar mais, que eu estou com a cabeça meio adoentado aqui, mas Deus é bom. Quero que vocês orem por mim, pela minha filha, pela minha esposa, por minha filha Edivânia, pelo meu filho também. O negócio é que ele está aqui, junto com a gente. Deus trazer ele de volta para a casa do Senhor, ele e ela, né? Aí eu fico tão alegre, irmão, quando eu dois aceitar Jesus para andar mais pai. Eu estava ali, pastor, vou tempos atrás aí, uma filha do tamanho de Eloá, caminhando meu pai para a igreja, aí eu voltava, ela cresceu agora. Ontem eu estava ali assistindo ali na televisão ali, com 2 dias ela já estava grande, ela cantando meu pai. Eu digo, que bênção. Eu queria que ela fosse assim também, né? De Ivânia, Edinaldo e Eloá. Eu ficava tão alegre. Fico tão alegre mesmo, mas agradeço por tudo dado, em nome de Jesus. Vou orar, não esqueci de orar por mim, pela minha irmã de lá de Camileira, pela minha sobrinha. Deus me abençoe. Aleluia. Mas é só orar que Deus, ele faz a obra. Aleluia. A obra é dele, o trabalho é dele, ele faz quando quer e como quer. Amém, queridos? Irmãos, nós já vamos estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite. O nosso irmão Serafim estará ministrando a palavra de Deus para nós nesta noite. E você fica aí adorando ao Deus dos céus, ao Rei da Glória, porque Ele vai falar com você nesta noite através, aleluia, da sua palavra. Ele é fiel. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sei que foi pago um alto preço na cruz quando morreu meu Salvador. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço na cruz, quando morreu meu Salvador. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Aleluia, e esse é o nosso propósito. O nosso objetivo, né, de fazer missão, evangelizar, né, levar o ID do Senhor, né, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né, mas que não crê, então é impossível chegar até Deus sem crer nele, né? Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, né, que é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, né? E ele está com seus braços abertos, né, para lhe salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa, né, salvar. Mas a Bíblia, o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. Glória a Jesus. Então, mas o Senhor, ele está pronto para lhe perdoar, né? Só basta você crer e confessar, né, com a sua boca, e crer com o seu coração, e você será salvo, você e a sua casa, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, foi nos dada a honra, né, o nosso pastor e amigo, nosso irmão Manassés, para nos trazer a palavra. Bom é nós ouvir, né? Está pronto para ouvir, tardio para falar, mas foi nos dado a honra em rápidas palavras
eu quero trazer aqui uma reflexão da parte do Senhor Jesus, a qual, onde eu li, falando sobre uma grande tempestade. O Jesus, né, que acalma a tempestade. E a gente vamos entender, né, um pouco, né, a respeito dessa passagem, onde nesse capítulo 8 de Mateus, Jesus ele opera 5 milagres, não é? A gente vê que ele, sobre o leproso, o centurião de Cafarnaum, a sogra de Pedro, e quando ele acalma, né, a tempestade, a fúria do vento, e o endemoniado de Gadareno. A gente viu uns 5 milagres que Jesus ele operou através da sua autoridade, do seu poder. Glória a Jesus. E ele é o mesmo, ele não mudou. A Bíblia diz que passarão o céu e a terra, mas as suas palavras continuam de pé. Ele é o Deus, né, do passado, do presente e do futuro. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Deus que faz, né? Então, qual é o tamanho da sua fé? O mesmo Deus que fez lá no passado, né, ele fez todo esse milagre e muito mais, que a Bíblia não resistiu ao último milagre, que até hoje ele faz milagre. A Bíblia resistiu aqui o primeiro milagre, que foi no Caná da Galileia, que foi a transformação de água em vinho. Aleluia, glória a Jesus. Louvado, agradecido é o nome de Jesus. E aqui, né, a gente vimos aqui quando ele diz assim que, e entrando ele no barco, seu discípulo o seguiram, né? E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, veja, que temporal, né? Que tempestade, o vendaval que se levantou naquele mar, que foi algo assustador, que causou medo, pavor na vida daqueles discípulos. Glória a Jesus. Mas ele diz aqui que o barco era coberto pelas ondas. Veja, né, o tamanho da tempestade, não era algo pequeno, né, mas era algo assustador que deixaram os discípulos apavorados, né, em meio ao medo, o desespero. E aqui a gente vai ver que pelas ondas ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Veja, tão grande missão que Jesus ele tinha realizado durante esse percurso aqui, desse milagre que Jesus tinha percorrido. E Jesus, dessa grande missão, trajetória, Jesus ele estava cansado. Como homem ele se cansou, ele se fadigou, ele teve sede, ele teve fome, né? Ele dormiu, né? E você vê que Jesus ele estava cansado e ele foi ali para a polpa do barco, com certeza ele pegou uma almofada e Jesus ele estava ali dormindo, mas sim no controle de tudo. Dormindo materialmente, né? Mas Jesus ele sabe, glória a Jesus, que nada foge do seu controle. Glória a Jesus, aleluia. E no versículo 26, e ele disse-lhe, por que temei, homem de pequena fé? Veja, quando ele aproximando ali, despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Veja a indagação, né? Você vê que ele não foi pedindo socorro a Deus, né? Mas ele ali criticou, ele indagou, né? Não vê que nós morramos, né? Glória a Jesus, salva-nos porque nós perecemos nessa grande tempestade. E ele disse, por que temei, homem de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Veja, só no fato de Jesus repreender o vento já trazia calmaria, né? Bonança. Mas Jesus repreendeu o vento e o mar, porque a gente sabe que o vento se encarrega também de levantar as fortes ondas. Glória a Jesus, né? E traz pavor que chegava a ponto de virar ou quebrar o barco e ele se desesperar em alto mar. Glória a Jesus. Mas não sabia ele que aquele que tem todo o poder, que manda no céu e na terra, o Salvador, o Criador, glória a Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, estava no controle da polpa do barco. Glória a Jesus. E a gente vê no versículo 27. E aqueles homens se maravilharam. Veja, eles ficaram maravilhados, perplexos, né? Muito alegres. Glória a Jesus. Glória a Deus. E seguiu-se uma grande bonança. E aquele homem se maravilhava, dizendo, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é esse? Quem é esse homem na sua vida? Glória a Jesus. Aleluia. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida.
Glória a Jesus, aleluia. Ele que faz cessar as guerras, aleluia. Ele está no meio de nós. Ele que faz tudo, Ele que cuida. Ele é o nosso provedor. Glória a Jesus, é o nosso protetor, é o nosso abrigo, é o nosso castelo forte. Aleluia, glória a Jesus. E aqui a gente vimos esse tão grande milagre. O Deus que faz coisas grandes na nossa vida. E aqui no texto a gente vamos ver que esse acontecimento, né? Aonde eu vou trazer um relato aqui para que os irmãos e aqueles que conhecem o sentido literal, né? Como era de costume, né? Acontecer isso, esses tipos de tempestade. Glória a Jesus. Quando Mateus, né, ele narra também, como lá em Marcos, aonde quando Jesus já havia realizado diversos milagres em Cafarnaum. Glória a Jesus. A cura do leproso, como eu falei, né? O cego do centurião, a sogra de Pedro. E aqui a gente vê esse texto paralelo, aonde o Evangelho de Marcos 4:35, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Informa que era o fim de um dia intenso do ministério de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E ele diz aqui: passemos para a outra banda. Ou seja, a travessia foi iniciada do próprio Jesus. Jesus foi quem deu a ordem. Ele disse: passamos para o outro lado. Então, se Jesus deu a ordem, passamos, então tudo vai chegar em segurança. Tudo vai chegar seguro. Porque ele deu a ordem. Embora que saiu muitos barcos, mas aqui a Bíblia menciona que o de Jesus chegou. Por que o de Jesus chegou? Porque Jesus estava no controle. Então, se Jesus está no seu barco, então você vai chegar no porto seguro, em segurança. Porque quem está no controle é aquele que fez o mar, não é? É aquele que criou o céu e a terra. E a gente vê aqui que o mar da Galileia, né, onde essa realidade, para quem conhece esse texto, né, é uma realidade geográfica, onde o milagre aconteceu no mar da Galileia, também chamado Largo de Genezaré, onde fica cerca de 210 metros abaixo do nível do mar, né? Onde a gente vê que é cercado por montanhas, ventos, frio, onde desce repetidamente dos montes, onde o ar quente da superfície sobe, né? E ao encontrar ar frio, formando tempestades súbitas e violentas. E essa tempestade surge rapidamente, não são incomum, ou seja, não foi algo místico, né? Não era de costume, né? É o dia a dia, mas ele se deparou com essa grande tempestade. Aleluia, glória a Jesus. E a gente vê aqui que mais extremamente perigoso. Foi algo extremamente perigoso. O que provocou a tempestade, naturalmente, conflito de massas de ar, né? Topografia do lago, mudanças bruscas, né? Ventos, né? Espiritualmente, o texto não afirma que foi uma ação demoníaca, como muita gente diz, né? Até porque Jesus estava indo para o outro lado, né? Libertar um endemoniado de Gadareno e levantou aquela grande tempestade, né? Alguns apontam que foi uma ação demoníaca, mas esse texto aqui não visa como uma ação demoníaca, né? Até porque Jesus ia fazer esse grande milagre, aquele homem que vivia aprisionado no sepulcro, né? E ali era uma legião de demônios que oprimia aquela vida, e Jesus ele ia atravessar para o outro lado e ia fazer uma grande obra. Glória a Jesus, aleluia, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. E o texto trata como um fenômeno natural, mas algo interessante, né? Jesus estava cumprindo propósito, ele estava indo obedecendo a palavra de Cristo, né? Jesus estava, amém, obedecendo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, a gente vê que ele estava indo, né, a ordem, ou seja, uma missão do próprio Cristo. Mesmo assim veio a tempestade. Isso já quebra uma falsa teologia que diz assim: está da vontade de Deus, não nos isenta de tempestade. Glória a Jesus. Muitas vezes, né, você está fazendo algo como Eliseu. Ele estava cortando madeira para ampliar o trabalho do Senhor Jesus. Mas ali, algo lamentável aconteceu, que o machado foi arremessado. Glória a Jesus, não é?
Você vê que ele estava fazendo a coisa certa, mas o machado, né, foi arremessado do cabo e se jogou nas águas. E ele lamentou: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Glória a Jesus. Muitas vezes não isenta, né, de você estar fazendo a obra do Senhor, mas algo pode dar errado. Você vê que aquela tempestade que foi provocada ali por Jonathan foi por desobediência. Jesus não. Jesus estava fazendo a coisa certa. Glória a Jesus. Era algo proposital. Mas algo, né, errado aconteceu. A tempestade que se levantou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. E aqui, né, quando Mateus ele diz que a tempestade em si, Mateus diz que eis que no mar se levantou uma grande tempestade. A expressão grega usada aqui, glória a Jesus, quer dizer seimos, que significa tremor violento. Não era uma maroninha, né? Ou seja, uma chuvadinha, era algo assustador. Detalhe importante aqui, a gente vê que alguns discípulos eram pescadores experientes, como Pedro, André, Tiago, João. Eles conheciam aquele mar, né? Se eles ficarem com medo, era porque a situação era realmente grave, perigosa. Pessoas experientes estavam ali naquele barco, entendia, né, do melhor mar largo, mas algo aconteceu e eles ficaram desesperados, que era algo violento, né, apavorável. Glória a Deus, que deixaram ele ali com muito medo. Glória a Deus. Mas a gente vê aqui que Jesus dormindo no barco. Isso é profundo. Enquanto o vento soprava, as ondas batiam, o barco enchia de água. Jesus dormia por quê? Porque era homem verdadeiro, onde o cansaço do ministério ele havia ensinado multidões o dia inteiro, porque tinha plena confiança. Ele sabia o destino. Ele havia dito: passemos para a outra margem. Se ele disse que ia atravessar, ele ia atravessar. Glória a Jesus, aleluia. Mesmo em meio à turbulência, a tempestade, chuva de granizo, né, temporal que fechou ali, como disse Paulo, ninguém vai morrer. Essa embarcação vai causar incômodo, vai ser muito incômodo, mas Paulo disse assim: para onde a gente vai chegar. O barco ali, né, Paulo sendo levado prisioneiro, o barco se quebrou, mas ele disse que aquela viagem, aquela embarcação era incômoda. Embora o tripulante, né, que ia navegando aquele barco não acreditou nas palavras de Paulo. Ele disse: olha, vai ser incômodo. Mas o anjo que apareceu a Paulo disse: ninguém vai morrer, todo vai chegar seguro em terra seca. E cada um se salvou, mas ninguém morreu. Assim como a palavra do Senhor foi falada através do anjo, ninguém morreu. Porque quem falou é aquele que não falha, é aquele que não erra, é aquele que tem o controle, é aquele que conhece, glória a Jesus, o amanhã, não é? Glória a Deus, e sabe de tudo. Ele que tem o controle das nossas vidas. E a gente vê que o desespero do discípulo, eles clamaram: Senhor, salva-nos, que perecemos. Aqui vemos três coisas, glória a Jesus. Fé misturada com medo. Eles foram até Jesus, mas foram apavorados. Já pensou? Alguém está com o mestre, ele viu tantos, ele fazer sinais, prodígios, maravilhas, Jesus curar, Jesus salvar, né? Jesus fazer o cego ver, né? O coxo andar. E os discípulos, eles tiveram essa dúvida, eles ficaram confusos, com medo, apavorados, porque eles não confiaram. Mas a gente vê o medo que pode causar na vida de um ser humano. Glória a Jesus. Então, você que está aí do outro lado ouvindo essa santa e poderosa palavra do Senhor, o Senhor ele está no seu barco. O Senhor ele está no controle da sua vida. Essa tempestade, esse temporal violento, mesmo em meio ao perigo, o Senhor ele está te guiando e você vai chegar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E já indo para o final, a gente vê a acusação implícita, né, ali dos discípulos. Quando Marcos ele relata: não se dá que perecemos. Às vezes nossa oração é quase uma cobrança, né? A gente vê aqui foco no problema. Ele estava olhando, né, para as ondas, para o vento, para o barco, mas não estava olhando para quem estava no barco.
Veja, ele olhava para o temporal que tinha se levantado, as ondas, o vento, né, que apavorava, que trazia medo, tremor, mas ele deixaram de olhar para Jesus. É aquela situação de Pedro, quando Jesus chama ele para se encontrar com ele em meio às águas. Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro, porque hoje eu nunca vi um homem andar sobre as águas, onde a Bíblia só vai mencionar sobre Pedro, mas ali foi fé. Mas quando Pedro tira a fé de Jesus, que ele começa a olhar para o obstáculo, para a dificuldade, né, para as águas, Pedro começa a afundar. Ele se levanta, homem de pequena fé. Aleluia, glória. E mesmo assim é na vida da gente. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena e a gente duvidamos: será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir a sua promessa? Mas quem prometeu não falha. Ele cumpre no tempo. É no tempo dele. Aleluia. O mundo diz que Deus tarda, mas não falha. Mas Deus nem tarda e nem falha. Deus, ele cumpre na hora certa. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. E a resposta de Jesus diz: por que temei, homem de pequena fé? Aqui a gente observa, glória a Jesus, que ele não disse sem fé, ele disse pequena fé. Ele não disse que ele não tinha fé, mas ele falou pequena fé. Eles tinham fé suficiente para acordá-lo, mas não suficiente para descansar. Depois disso, ele repreendeu os ventos e o mar. Glória a Jesus. A palavra repreendeu é autoridade. Não foi pedido, foi ordem, e houve grande bonança. Jesus, ele deu uma ordem. Ele disse: vento, se acalme. Tempestade, se acalme. E tudo veio bonança. Muitas vezes você pode estar dizendo: essa tempestade que tem se levantado na minha vida, que ela não passa, mas ela não vai lhe matar, ela não vai lhe destruir, né? Glória a Jesus. Mas muitas vezes é para ensinar uma lição, que é na tempestade. Ele pode até permitir que a tempestade venha, o vendaval venha, né? As turbulências da vida venham, o deserto venha, não é? Mas em meio à tempestade ele vai te dar vitória. Como aqueles 3 jovens, né? Ele permitiu que ele fosse jogado na fornalha ardente, mas lá o Senhor deu o livramento. Como Daniel, ele permitiu que ele fosse lançado na cova do leão, mas lá dentro ele deu a vitória, ele livrou, para mostrar que ele é grande, que ele faz, e ele não depende do homem, porque o seu poder é suficiente. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vê a reação final aqui, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta central aqui do texto não é sobre a tempestade, é sobre quem está no barco. E esse episódio revela a divindade de Cristo no Antigo Testamento. Quem domina o mar é Deus. Onde os Salmos 107 ele diz. E Mateus ele mostra que Jesus é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da criação. Ele é quem criou tudo. Ele é quem conhece tudo. Se ele criou o mar, se ele criou a chuva, não é? Se ele criou todo o fenômeno, os astros, as estrelas, o mar e tudo que há no universo, então ele tem domínio, porque ele é o Criador. A gente somos a criatura. A gente não devemos interrogar a Deus. Olha como Jó, ele ficava interrogando a Deus. Por quê, por quê, por quê? Mas tem coisa na nossa vida que a gente temos que aceitar. A vontade de Deus. Quem é a criatura para ensinar o Criador? Glória a Jesus. Porque a sabedoria nossa para com Deus, ela é aluna. Com Ele está a sabedoria, o conhecimento, as profundidades da riqueza. E Ele revela quem Ele quer e não lança em rosto. Aleluia, glória a Jesus. E indo aqui para uma aplicação final, glória a Jesus, para nós nos dias de hoje. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Quero ser breve. Quando a tempestade vem, mesmo quando estamos na vontade de Deus, você pode estar servindo, orando, trabalhando na obra do Senhor, dentro da vontade de Deus, e ainda assim enfrenta a crise. Tempestade não significa ausência de Deus. Às vezes significa travessia. Deus está atravessando um deserto. Isso não isenta, né, que você não pode adoecer,
não pode sofrer angústia, tristeza, como os maiores homens de Deus sofreram, né? Elias, ele se isolou na caverna, ele disse, melhor a morte. Eu não sou melhor do que meus pais. Ele desejou a morte, melhor que eu morra. Glória a Jesus. E a gente vê grandes homens de Deus, né? Eles sentiram esse momento como o rei Davi. Ele disse que a minha alma está angustiada até a morte, né? E por que estás angustiada a minha alma? Né? Espera em Deus, confia em Deus, que ainda o louvarei. A gente passamos por deserto, com angústia, por aflição. Ele diz que no mundo tereis aflição, mas diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você também vai vencer. Glória a Deus. E aqui a gente vê, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus pode parecer dormindo. Quantas vezes parece que Deus não responde, o céu está em silêncio, a oração não tem retorno, mas Ele está no barco. O silêncio de Deus não significa ausência, significa confiança. Muitas vezes, né, você acha que Deus ele está em silêncio, mas confie nele. Glória a Deus, aleluia, porque Ele está no comando, Ele está na direção, Ele está te guiando em segurança. Que possamos, né, construir a nossa casa na rocha, porque Ele é o nosso castelo forte. É nele onde nós podemos nos abrigar, é onde está a segurança. Glória a Deus. A nossa fé é testada no meio da crise. É fácil crer como o mar calmo. Com o mar calmo é muito fácil, né? Crer. Com contas pagas, com saúde boa, mas a maturidade espiritual de revelar no vento contrário. Quando o vento ele sopra ao contrário na nossa vida. O vento que tem, glória a Deus. Aonde essa passagem aqui em Mateus 25, lembra que a virgem prudente estava preparada. A vigilância aparece também aqui. Fé que resiste na crise. Glória a Jesus. A tempestade revela quem é Jesus para nós. Para os discípulos, ontem, mestre, depois, Senhor da natureza. Às vezes só conhecemos Jesus como Salvador, mas na tempestade conhecemos como o provedor, médico, sustentador, Senhor absoluto. E o maior milagre não foi acalmar o mar. O maior milagre foi ensinar a fé. O mar extremo se inquietou, mas o coração dele também precisava aquietar. Então Jesus, ele acalmou o mar. Ele trouxe bonança. Ele trouxe a calmaria. Mas Jesus precisava de acalmar, aquietar o coração daquele discípulo, trazer calmaria, paz. Que ele precisava de paz. Ele estava tremo, com medo, né? Desesperado. Glória a Deus. E a gente vê que às vezes Deus acalma a tempestade, mas às vezes Ele acalma você. E a gente vê que para os dias de hoje eu quero trazer aqui, quando vier a tempestade, não pule do barco, não abuse de Deus, não se desespere, clame, confie na palavra que Ele já liberou. Se Ele disse, passamos, você vai passar. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu quero trazer uma reflexão aqui sobre o medo, muito breve aqui, né, para não encerrar. Que na tempestade, o medo da tempestade, quando veio, os discípulos gritaram: Senhor, salva-nos que perecemos. O barco não tinha afundado, mas o medo já tinha tornado conta do coração. O medo faz isso, ele antecipa derrota que ainda não aconteceram. Jesus pergunta: por que temei, homem de pequena fé? Não era ausência de fé, era fé pequena diante de um problema grande. O medo cresce quando olhamos só para as ondas. A fé cresce quando olhamos para quem está no barco. O vento era forte, Jesus era mais forte. O vento estava agitado, mas a autoridade de Cristo era maior. Talvez hoje alguém esteja assim, com o coração agitado, mente cansada, alma preocupada. Jesus diz: está no seu barco. Você não vai afundar. A tempestade tem limite. A palavra dele não falha. O medo diz: você vai perecer. A fé diz: nós vamos atravessar.
Então, qual o problema, a tempestade que você está enfrentando? Nessa noite, à luz da palavra do Senhor Jesus, eu quero te dizer que você vai vencer. Essa tempestade que você está atravessando, você vai chegar do outro lado. Porque Jesus, Ele está no comando do teu barquinho. Mesmo que o vento seja forte, ele balance para lá e para cá, a tempestade, o temporal se levante, mas Jesus, Ele vai te guiar seguro. Não tenha medo, descanse, porque você vai chegar seguro. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém. Então, queridos, como sempre nós encerramos com esta canção, e hoje não será diferente. Nós vamos encerrar com essa canção e eu convido todos de pé para nós louvarmos a Deus com esta canção. Aleluia. Às vezes alguém olha para você e diz: cadê? Aí você canta: olha eu aqui. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia Deus sonhou para mim. Mas os sonhos de um crente não podem morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que estar comigo eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Meu inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou desta cidade que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Oh, aleluia, vou me ver sempre aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama. Aleluia, que me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer tempestadezinha que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou para mim, e quem quiser acreditar, espere, quem está vivo acredite e veja, é Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi assim, ó. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Meu inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus nesta noite, mas eu convido você para participar conosco, aleluia, de mais um culto amanhã à noite,
nós estaremos com o nosso culto de gratidão ali no nosso templo matriz, que fica ali por trás da Academia de Luang, e você é um convidado todo especial para estar conosco. Quero agradecer aos irmãos da live que sempre estão, aleluia, presente conosco. E nós vamos estar orando, e nesta oração eu peço aos irmãos que estendam as suas mãos, aleluia, para esta rua, para nós orarmos, para Jesus continuar abençoando. Estamos fazendo isso, aleluia, por onde passamos. Deus, Ele vai mudar a história desta cidade. Aleluia, vamos orar para Jesus libertar pessoas, para Jesus, aleluia, dar livramento àqueles que estão, aleluia, pulando carnaval, para que haja, aleluia, livramento na vida das pessoas. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, aleluia, queremos te agradecer por este trabalho, mas nesta noite, ó Deus, pela autoridade que há no teu nome, como ministro do Evangelho, eu ministro, ó Deus, sobre esta rua, sobre esta cidade, sobre todos os moradores, ó Deus, de Rio Formoso. Ah, Deus amado, eu te apresento aqueles que vão, ó Deus, se divertir no carnaval, aqueles que vão, ó Deus, Pai, está, aleluia, vivendo estes dias. Eu quero te pedir livramento. Guarde, ó Deus, a vida das pessoas, pois o diabo tem se aproveitado para ceifar vida. O diabo tem se aproveitado, ó Deus, aleluia, para ceifar aqueles que estão, aleluia, como os dizem, brincando, pulando o carnaval. Mas eu te peço livramento, Deus. Mais uma vez eu abençoo esta rua, eu abençoo os irmãos da live, Deus, eu abençoo a cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje para todos sempre, e todos diz amém, aleluia. Fique com Deus e leve de Deus uma bênção para casa. Ele está vivendo, ainda tem ainda o banquete da terra aqui.